Graça e paz de Jesus ressurreto, Jesus vivo, verdadeiro, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja. Que privilégio estarmos aqui nessa manhã em busca, no desejo desesperado de recebermos a glória de Deus. É isso que você quer? É isso que você busca? A glória de Deus na sua casa, na sua célula, na sua igreja, na sua cidade, na sua geração. É por isso que estamos aqui nessa manhã. Quantas coisas preciosas já ouvimos, já aprendemos a respeito do nosso relacionamento com Deus, a respeito da nossa intimidade com Deus. Já vimos que essa glória não vem de nós mesmos. Nós não conseguimos com o nosso esforço, com a nossa capacitação, mas ela vem do Senhor. E hoje, nesse momento, estamos aqui num grupo seleto, num salão repleto de líderes que Deus escolheu para representá-lo aqui nessa terra. Você já teve a noção de tamanha responsabilidade? Mais até do que isso, a noção do privilégio que Deus nos concede de sermos colaboradores, de sermos representantes dele aqui nessa terra. É assim que nós devemos encarar essa grande, sim, responsabilidade, mas esse grande privilégio e esta grande oportunidade. E eu queria começar lembrando a vocês que nós vivemos dias difíceis em termos de liderança. Vivemos crise, onde a liderança tem sido abalada em vários níveis. Nos governos, acabamos de ver isso em nossas eleições. Nas famílias têm sido destruídas por falta de liderança. Nas nossas igrejas também. Igrejas têm se estagnado, têm ficado paralisadas por falta de visão na liderança. E eu queria compartilhar com vocês algo que Deus fez na vida de Moisés, que já foi muito falado aqui nessa manhã. Um exemplo, um grande exemplo de líder para nós. E no Salmo 103, verso 7, diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Esse texto fica muito claro para nós, que Deus manifesta a sua visão, Deus dá o seu caminho, a sua direção para um líder. Para um líder. É ele que recebe de Deus este caminho. E caminho aqui não é tão somente um caminho geográfico, não é por onde ele deve andar, mas sim o método. Como ele deve fazer. Como fazer para cumprir e enxergar a visão dada por Deus. Porque Deus deu a mim e a você, meu querido irmão, minha querida irmã, uma visão. E Ele quer e Ele espera que você, assim como eu, conduzamos o nosso povo para que esta visão seja concretizada. Líderes, então, veem além do que simplesmente o momentâneo. Moisés quis conduzir, recebeu de Deus a função de conduzir aquele povo. E eles reclamavam, eles criticavam, eles olhavam para trás, eles não queriam, mas Moisés se manteve firme, porque para ele era muito claro a direção e a visão dada por Deus. Você também tem recebido uma visão para a sua vida. Você também tem recebido de Deus uma visão para o seu povo. Como você tem encarado? Como você tem conduzido o seu povo à realização desta visão? E vale muito a gente lembrar, fica claro para nós também, que liderança não é posição. Não é uma posição que a gente alcança por nosso mérito pessoal, ou por uma eleição, ou até mesmo por uma indicação. Muito mais do que isso.
liderança é a representação de Deus. Você já pensou sobre isso? Quando um grande empresário assume a liderança de uma empresa, ele é o representante das ideias, dos ideais, dos alvos daquela empresa onde ele está e diante dos seus funcionários. Deus nos escolheu e nos designou para sermos representantes dele aqui nessa terra. Que grande privilégio e também que grande responsabilidade. E isso vem de Deus, Ele que nos escolheu. Mas muitas vezes nós nos prendemos apenas naquilo que estamos vendo. Com Jesus aconteceu isso também. Jesus desenvolvendo seu ministério, andando com seus discípulos. Certa vez ele disse assim, no texto que está lá em João capítulo 4, ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Uma visão momentânea, uma visão mundana. Eles achavam que a colheita ainda não existiria ali. Mas o que ele diz? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus via muito além do natural. Jesus via muito além do que realmente estava acontecendo. Mas visão é algo que nos projeta para o futuro. Visão é algo que nos motiva e nos anima a enxergar e trazer à existência algo que ainda irá acontecer. E assim Jesus demonstrou ali. E junto com isso, junto com esta visão, ele viu também a necessidade de trabalhadores. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Líderes queridos, são os guardiões da visão. Deus quer nos levar a lugares mais elevados. Quanto maior a visão do líder, maior será também a necessidade de trabalhadores, de colaboradores, para que juntos alcancemos esta visão. Não é uma posição solitária. Não tem como fazermos uma colheita sem a ajuda de pessoas. E Jesus enxergou isso e pediu para que orássemos, pedindo ao Senhor da seara trabalhadores. É Deus quem nos dá. Trabalhador vem de Deus. Mas cabe a nós líderes, em primeiro lugar, recebermos esta visão. A direção vem de Deus. Cabe a nós também mantermos esta visão, a despeito de dificuldades, porque elas surgirão. Pessoas poderão desistir, membros poderão sair, opositores surgirão, mas o que nos segura, o que nos move, o que nos faz prosseguir é a certeza, é a convicção deste chamado de Deus a nós. Você tem essa convicção, meu querido? Você tem essa convicção? Então, mantenha firme esta visão. Mantenha firme esta visão. Provérbios diz, não havendo sábia liderança, cai o povo. Que Deus nos dê sabedoria para sermos mantenedores, guardiões da visão que Deus estabeleceu para nós. Junto com isso, já sabemos então que esta não é uma obra solitária. Esse não é um trabalho para ser feito sozinhos. E para que isso aconteça então, líderes têm também a responsabilidade, o encargo de formarem outros líderes. Querido, servir a Deus é um grande privilégio. É um grande privilégio. Não guarde esse privilégio só para você. Deus te fez fazedores de discípulos também. Deus fez de você um discípulo, mas Ele quer que você reproduza nos outros o que foi feito com você também. Tornar então esta visão uma realidade é necessário planejamento. É necessário planejamento
planejamento de ações, de estratégias, planejamento de tempo, de recursos, de pessoas, é necessário. Como diz a palavra de Deus, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. O líder planeja a partir da visão de liderança. Quanto maior for a sua visão, maior e melhor deverá ser o seu planejamento. Queridos, líder não nasce pronto. Não existe uma prateleira, nem uma sala especial repleta de líderes à disposição. Líderes precisam ser formados. Liderança acontece através da influência e da formação de líderes. Por isso, formação de líderes não acontece também por acaso. Não são apenas pregações domingueiras ou mesmo escolas bíblicas fundamentadas por si só que têm a capacidade de formar líderes. Isto é um trabalho intencional, que precisa ser muito bem planejado e muito bem articulado e executado também. Então, querido, se você tem uma grande visão de Deus, se você quer fazer diferença na sua geração, na sua cidade, preocupe-se em compartilhar esta visão com o seu povo. E ofereça a eles também esta oportunidade. Aliás, foi assim que Jesus fez, não é mesmo? Foi assim que Jesus fez. Líderes geram líderes. Jesus, o grande líder, gerou e formou os seus discípulos. Tendo convocado os 12, deu-lhes o quê? Poder e autoridade sobre todos os demônios. E para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O que Jesus fazia? Ele ensinou. Ele demonstrou. Jesus usou aquele modelo que a gente conhece muito bem. No princípio, ele faz e você olha. Eu faço, você observa. Depois, eu faço, você me ajuda. Agora, você faz e eu observo. E agora, você faz sozinho. Jesus fez assim com seus discípulos, mas ele não ficou também só com seus discípulos. Ele estava desenvolvendo o ministério dele e ele ia visitar vários lugares. E ele então, o que diz a palavra de Deus? Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que os precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele mandou à sua frente aquelas pessoas da sua confiança, pessoas com as quais ele estava treinando, ensinando, para que aquelas pessoas abrissem o caminho para quando ele chegasse ali. Queridos, líder gera líder, corpo a corpo, líder gera líder. Por quê? Liderança é influência. Então, aprenda, querido pastor, querido líder, aprenda a delegar. Coisa difícil de se fazer, coisa difícil, mas aprenda a delegar. Mas também aprenda a delegar funções, jamais responsabilidade. Essa responsabilidade é sua. Deus deu a você a responsabilidade de liderar o seu povo. Moisés conduzia o povo, ele tinha pessoas ali o ajudando, mas quem estava de braços erguidos diante de Deus, clamando, orando e sustentando o povo, era ele. Porque a responsabilidade dada por Deus a ele.
Então, querido, delegue funções, delegue tarefas, delegue atividades, mas jamais, jamais abra mão da sua responsabilidade. E jamais abra mão também da sua liderança. Compartilhe, promova oportunidades para que outras pessoas recebam de Deus também esta liderança, mas jamais abra mão da que Deus deu a você. Infelizmente, queridos, nós temos visto isso acontecer. Pessoas terceirizando tarefas, funções, responsabilidades tão importantes. Mas Deus delegou a você um povo para que você seja responsável por eles. Ah, mas aí você pode pensar, mas é muito trabalhoso. Como eu vou fazer isso sozinho? A liderança só será capaz de se multiplicar através de pessoas. Moisés também se sentiu assim. E eu termino a minha fala com uma reclamação de Moisés, que talvez seja a sua nesta manhã. Em vários momentos, já foi a minha também. Quando Moisés disse para Deus, Deus, eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais, ai, está difícil. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Deus, olha, me mata de uma vez, está difícil demais esse trabalho, que coisa complicada que o Senhor me deu. Você já se sentiu assim alguma vez? Você já sentiu o fardo pesado, a responsabilidade grande demais, o peso sobre os seus ombros muito grande? O que Deus respondeu para Moisés é o que Ele responde para você, querido e querida, nesta manhã, no livro de Números, capítulo 11, verso 16. E diz assim a palavra de Deus: depois dessa murmuração, dessa reclamação, desse choramingo de uma pessoa normal, como eu e como você, um escolhido de Deus, um escolhido, mas normal, com suas limitações, com suas dificuldades. Veja bem o que Deus falou para ele e diz para você nesta manhã. E o Senhor disse a Moisés, e o Senhor diz a Ana Cláudia, ao Flávio, ao Paulo, ao João, a Maria, a você nesta manhã. Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Aleluia, aleluia, meu querido. Deus quer que você expanda a obra dele. A centralização do ministério esgota o líder. Mas nesta manhã, Deus te responde: escolha pessoas. Escolha pessoas da sua confiança, pessoas do seu relacionamento, pessoas que você tem andado com ela. E confia a ela, confia a elas o ministério junto com você. Compartilhe com ela. Queridos, igreja em células é um lugar de oportunidades. Oportunidades para exercer dons, talentos, ministérios. Não fique com esta oportunidade e esse privilégio só para você. Ouse, ouse, tenha coragem, confie e creia que Deus vai inspirar. O que o texto diz? Deus dará o Espírito Santo a essas pessoas. Não olhe para as limitações, não olhe para as dificuldades. Se fosse assim, você não poderia olhar nem para o espelho, não é mesmo? Creia, confie,
ouse e, acima de tudo, prepare, gaste tempo investindo sua vida no preparo de novos líderes e os envie para que, assim como você, eles também tenham o privilégio de cumprir o chamado e o propósito para o qual Deus os chamou. Amém. Deus abençoe.